Então vamos lá, pessoal, vamos dar início então à exposição do curso a NBR 16280 na parte de exposição e comentários. O objetivo desse curso é orientar profissionais, síndicos, administradoras e gerentes sobre a NBR 16280, que fala de gestão, atenção para a palavra gestão de reformas, evidenciando as responsabilidades, riscos envolvidos nos processos de reforma, utilizando nossa experiência, análise de casos e também a adaptação ao texto da norma. O conteúdo. Esse programa tem como base a própria NBR 16280, que agora teve a sua atualização desde 19 de setembro de 2015, as principais normas da ABNT relacionadas, legislação municipal, lei do condomínio, manuais elaborados pelo Secov, construtoras e incorporadoras, além de nossa experiência em quase 15 anos de atuação no mercado de condomínios. A minha experiência profissional, então eu sou técnico de edificações, engenheiro civil, sou formado pela FESP desde 1997 e tenho especialização em direito imobiliário, incorporações, tabelas da NBR 12721, que fala a questões das áreas privativas, áreas comuns, recebimento e administração de condomínios pelo Secov e segurança do trabalho também. Sou assistente técnico em vários processos envolvendo garantia de obras, falhas construtivas, conflitos envolvendo condôminos e condomínios, empresas prestadoras de serviço, elaboração de laudos de inspeção, de recebimento de condomínios ou obras, laudos cautelares de vizinhança, importante isso, e diversos pareceres técnicos e perícias relacionadas com o direito imobiliário. Então vamos entrar no campo aonde a gente quer apresentar o cenário, aonde foi estabelecido a necessidade da NBR 16280. A catástrofe mais conhecida, essa com o desabamento no Rio de Janeiro, em que, na verdade, a mídia colocou aí um holofote muito grande em nós, engenheiros, em arquitetos, em profissionais, ou a falta no processo de reformas. Isso foi uma reforma mesmo que prejudicou toda a estrutura do edifício, que ainda culminou com o desabamento e gerando outros desabamentos de outras edificações vizinhas aqui. Uma grande tragédia. Em seguida, teve outra em São Bernardo do Campo, um desabamento parcial, laje sobre laje, e veio no efeito cascata. E eu trouxe mais um caso só, isso está um pouco mais relacionado com a manutenção de condomínio, mas é importante a gente ter em mente também, como a gente vai apresentar, que existem outras normas relacionadas. Então, a ampliação da foto aqui à direita traz um pilar que houve até um deslocamento dele. Isso teve até um vídeo que eu não consegui trazer, mas ele mostrou um deslocamento da edificação no momento em que estava sendo feito o destacamento do revestimento da fachada. Esse prédio é em Santos, e a obra em si era uma restauração no processo de fachada, mas que evidenciou que tinha problema por trás do revestimento na estrutura dos pilares. Então vamos lá, para quem acha que a NBR 16280 ou qualquer NBR elaborada pela ABNT não é uma lei, os advogados têm essa colocação, mas também existe no próprio Código de Defesa do Consumidor, o inciso 8º do CDC, que mostra aqui, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, nós, profissionais que fazemos esse trabalho, se nós não seguirmos as normas, nós estamos indo contra o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso que fique bem claro. Então,
Não é uma lei específica, mas se não seguirmos, né? E ainda será objeto de perícia, né? Os peritos vão utilizar a NBR, né? Ou as normas específicas da ABNT para fazerem as suas análises, os laudos específicos que podem, muitas vezes, dizer quem é o culpado ou não no processo que está sendo julgado. A responsabilidade do síndico, conforme o manual das áreas comuns elaborados pelo Secov. A gente traz aqui também, porque a gente está focando em vocês síndicos, em vocês gerentes, esse curso específico, né? Trazendo para esse mercado quais são as grandes responsabilidades dos síndicos já envolvidos e, é claro, da administradora em assessorar esse seu cliente síndico, né? Então, o síndico tem que elaborar, implantar e acompanhar o programa de manutenção preventiva. Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns e equipamentos coletivos do condomínio. Administrar os recursos para a realização das manutenções. Aprovar os recursos para a realização das manutenções. Manter o arquivo do síndico sempre completo e em condição de consulta, assim como repassá-lo ao seu sucessor. Importante aqui é que na aplicação da 16280, muitos documentos do edifício, nós vamos falar um pouquinho, vão ser necessários para os processos de análise de reforma. Então, o síndico pode ser cobrado pelo arquivamento ou pela falta do arquivamento desses arquivos, desses projetos e toda a documentação do edifício. Registrar as manutenções realizadas, coletar e arquivar os documentos relacionados às atividades de manutenção, notas fiscais, contratos, certificados, etc. Contratar e treinar funcionários para execução das manutenções. Contratar empresas especializadas para realizar as manutenções. Fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. Então, a responsabilidade do síndico, que não é pequena, aquelas que eu acabei de ler, agora tem também a incorporação dos processos de reforma conforme a NBR 16280. Então, qual é o escopo, melhor dizendo, da norma 16280? Estabelece essa norma os requisitos para a gestão e controle de processos, de projetos, execução e segurança, incluindo os meios principalmente para a prevenção da perda de desempenho decorrente das ações de intervenção gerais ou pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da edificação. Então, visa preservar o desempenho. Eu vou mostrar que tem normas relacionadas. Planejamento, projeto e análises técnicas de planejamento, projetos e análises técnicas de implicações da reforma na edificação. Alteração das características originais da edificação ou de suas funções. Descrição das características da execução das obras de reforma. Segurança da edificação, importante. Do entorno, também importante, e de seus usuários. Registro documental da situação da edificação, antes da reforma, dos procedimentos utilizados e do pós-obra da reforma. E a supervisão técnica dos processos e das obras. Então, este é o escopo. Perceba que ele vai do estudo da prevenção, perceba que ele corre pelo planejamento e ele também diz as fases que você tem que se preocupar com registros de documentação antes da obra, durante a obra e no pós-obra. As normas que eu falei que são relacionadas, principais normas relacionadas. A NBR 15575, que fala de desempenho, uma norma, uma das mais novas que já existe aqui junto com a 16280, né? Fala sobre o desempenho da edificação. Então, essa norma é mais para o construtor e incorporador, que vai tratar de qualidade, de isolamentos acústicos, isolamentos térmicos, né? E que visa a melhoria da durabilidade, a manutenção e do conforto. Se uma obra mal realizada ou mal controlada interfere nesses aspectos,
né, que foi controlado lá na obra pelo construtor, então quem está trazendo, né, esse problema é a obra. Então, muito cuidado com isso, a obra de reforma. Né? A NBR 14037, que fala do manual do uso, de operação e de manutenção, aquele caderno que a construtora entrega, o incorporador entrega ao síndico, que é o manual das áreas comuns, e o outro, que é o manual do proprietário, que é do apartamento ou da unidade privativa. Veja que nós vamos falar um pouquinho, e a NBR 16280 fala que aquilo que a sua obra de reforma alterar no apartamento ou na unidade, você tem que voltar ao manual e fazer a anotação, fazer a revisão desse manual. A NBR 5674, que fala da gestão de manutenção, essa está mais ligada à área comum do prédio, né? E nessa área comum do prédio você vai ter as questões principalmente também de seguir a norma com relação aos processos de manutenção e obras de reforma nas áreas comuns e o processo de documentação. Você tem que ter os projetos originais do prédio, você tem que ter lá o manual do síndico. Para quê? Você deve utilizar muitas vezes essas documentações para o controle e gerenciamento das reformas internas. E a NBR, uma das mais antigas que eu trouxe aqui, a 5671, que é essa de 90, que é a participação dos intervenientes em serviços de obras de engenharia e arquitetura. Né? É a norma que diz quem quer o quê, faz o quê dentro do processo de uma obra. Né? Então, se é só o projetista, qual a incumbência dele? Se é só o executante, qual a incumbência dele? Quem contrata, quem fornece material, quem fornece produto, quem fornece serviço. Então, é essa norma que trata, separa e dá responsabilidades a cada um deles. Né? Eu expliquei ela aqui no próximo slide. Né? Então, qual é a prerrogativa do item 5.17.2? Né? É prerrogativa do usuário receber do adquirente o manual do uso e manutenção do empreendimento, confirmando a exigência do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo. Né? Então, quem faz a obra também está fornecendo um serviço ao seu cliente condômino que contratou. Né? Então, tem que fazer o manual. E já no item 6, instruções, né, da redação do registro de ocorrência. Aquele relatório de obra, aquele registro diário de obras, né, tá aqui, está descrito aqui, definindo a guarda de responsabilidades do executante. Vou falar um pouquinho de termos e definições conforme a NBR 16280. Né? Então, o que é conservação no conceito da norma? Conjunto de operações que visa reparar, preservar ou manter em bom estado a edificação existente. Reforma. Alteração nas condições da edificação existente, com ou sem mudança de função, com ou sem aumento de área, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja manutenção ou conservação. Ele começa a distinguir conservação e reforma. E ele apresenta aqui, né, no termo de definição da norma, o que são as duas empresas que podem trabalhar nas reformas, né, que é a empresa capacitada e abaixo aqui a empresa especializada. A empresa capacitada, quem é? É uma organização ou pessoa que tenha recebido a capacitação e orientação e responsabilidade de um profissional habilitado. Então, trabalha à sombra desse profissional. Né? E sobre a sua responsabilidade, conforme a NBR 5674. E o que é empresa especializada? É uma organização, um profissional liberal, que exerce a função na qual são exigidas a qualificação e competências técnicas específicas, conforme também a NBR 5674. Trago aqui para você, nesse slide, né, a tabela A1, que ela vem na parte posterior, ela vem em complementação à NBR 16680, que é um modelo que ele trabalha aqui com exemplos de atividades e quando você usa a empresa capacitada, quando você usa a empresa especializada. A primeira linha aqui, ó, temos na primeira coluna sistema, equipamentos industrializados, está o exemplo do ar-condicionado, né? E você escolhe aqui na primeira e na segunda linha desse equipamento
né? Você percebe aqui pela distinção da linha que quando você faz na linha superior qualquer reforma para instalação de equipamentos industrializados com características diferentes daquela prevista originalmente em projeto, você precisa de alguém mais especializado. Então, à direita, na coluna aqui do responsável, empresa especializada. Só ela tem. E ela vai te fornecer uma RT por causa disso. Tá? Tem um profissional, tem uma empresa habilitada, capacitada a fazer esse tipo de serviço. Quando você está na linha abaixo, reforma para continuidade do uso do equipamento, você não está alterando as características, pode ser feito por uma empresa capacitada. Aquele profissional liberal que recebeu orientação de um profissional e trabalha sobre a supervisão desse profissional. Entenderam? Então, abaixo aqui da linha, né, tem instalações, investimento, aqui em vermelho, a gente colocou aqui embaixo. Né? Então, empresas especializadas apresentam anotações de responsabilidade técnica sobre os trabalhos executados. Esses documentos classificam as atividades e informam o nome do profissional responsável por elas. Perfeito? Legislação, vamos entrar no campo da legislação. Eu trouxe a data do último código, né, que é de dezembro de 91. Então, a NBR ela é mais atual, porém, a legislação ela já é aplicada, conforme o último código, desde 91. Então, o Código de Obras do Município, a Lei 11.228, diz qual é o objetivo dela. Este código disciplina no município de São Paulo os procedimentos administrativos e executivos e regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos. Quais são os conceitos na visão agora da legislação? Demolição é o total derrubamento de uma edificação. A demolição parcial ou total derrubamento de um bloco de um conjunto de edificações caracteriza-se como reforma. Edificação. Obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento e material. O que é obra? Realização de trabalho em imóvel desde o seu início até a sua conclusão, cujo resultado implique na alteração de seu estado físico anterior. Gente, obra é tudo. Reforma é uma obra que implica em uma ou mais das seguintes modificações, com ou sem alteração de uso, área edificada, estrutura, compartimentação vertical e volumetria. Pequena reforma é a reforma, a gente já viu que a reforma é uma obra, então uma pequena reforma também é uma obra. Reforma com ou sem mudança de uso, na qual haja supressão ou acréscimo de área, ou alterações que infringam as legislações edilícias e de departamento, e de parcelamento do uso e ocupação do solo. E o reparo, que é o mais simples, também é uma obra ou serviço destinado à manutenção de um edifício, sem implicar na mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração da estrutura, da compartimentação, seja ela horizontal ou vertical, volumetria e dos espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação. Então, tudo é obra e tudo precisa de certificação na prefeitura. Segundo o próprio código, né? Qual é o direito do proprietário? É direito do proprietário do imóvel promover e executar obras mediante prévio conhecimento e consentimento da Prefeitura Municipal de São Paulo, respeitando o direito de vizinhança, as prescrições desta lei e da legislação municipal correlata. Qual é o direito de vizinhança que menciona aqui? É direito dos vizinhos entrarem na justiça embargando obras em desacordo com a legislação. Então, se você não foi até a prefeitura, você não tem a certificação, o vizinho pode ir lá embargar a tua obra porque você não respeitou isso. Né? No caso da omissão, né, do poder público, se aplica o direito de vizinhança. Profissional habilitado, né, segundo a legislação. É obrigatória a assistência de um profissional habilitado na elaboração de projetos, na execução e na implantação de obras, sempre que assim exigir a legislação federal relativa ao exercício profissional ou a critério da Prefeitura Municipal de São Paulo, sempre que entender conveniente, ainda que a legislação federal
não a exige. Procedimentos fiscais. Toda obra deverá ser vistoriada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, devendo o servidor municipal, incumbido desta atividade, ter garantido o livre acesso ao local. Gente, a gente sabe que são inúmeras obras e é muito complicado isso. Mas lembre-se, se você tiver dentro do seu condomínio ou você tiver vizinhos que façam qualquer tipo de denúncia, vai ser aplicado o direito de vizinhança, a obra tende a ser embargada se não tiver com um profissional responsável e não tiver o pedido na prefeitura, e pode vir a ter um grande problema de discussão aí interno no condomínio. Então, o item 6.1, verificação da regularidade da obra. Deverá ser mantido no local da obra o documento que comprove a regularidade, o auto de execução, né? Ou certificado que ele possa fazer a reforma. Então, assim, deverá ser mantido no local da obra o documento que comprove a regularidade da atividade edilícia em execução, sob pena de intimação ou autuação nos termos dessa lei que a gente está falando. Então, constatada a irregularidade na execução da obra, pela inexistência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da atividade edilícia como indicada, autorizada ou liberada, ou pelo desatendimento de qualquer das disposições dessa lei, o proprietário ou o possuidor e ainda o profissional, que é o dirigente técnico da obra, serão intimados e autuados, ficando as obras embargadas. Isso, gente, é o que diz a legislação. Então vamos ver um pouquinho também como o incorporador e o construtor entra nessa nossa apresentação. Então, principalmente, o incorporador se utiliza dos documentos da incorporação para se proteger, como a convenção, ele elabora a convenção, o regulamento interno, pelo menos o primeiro, e os manuais fornecidos ao condomínio ou ao proprietário. Então, é normal que ele coloque lá algumas situações nesse sentido que a gente está colocando aqui como exemplo, tá? Então, é normal a gente observar indicações nos manuais da seguinte maneira, né? O piso das garagens nos subsolos não é impermeabilizado e não pode ser lavado. Ele está dando uma orientação. Então, se você, por acaso, for contra, então você vai sofrer ou não vai poder cobrar a garantia desse. É proibido a lavagem dos pisos das cozinhas nas áreas de serviço. Então, a gente tem visto muito manual com isso também, né? Proibido alterar ou decorar as paredes e esquadrias que se confrontam com as áreas comuns ou externas do edifício. Essa é mais comum, né? Mas muitas vezes o pessoal tem alterado, né? Não executar em sua propriedade qualquer instalação que importe em sobrecarga maior do que aquela prevista em projeto. Aqui eu estou dando um exemplo de 150 kg por metro quadrado, né? Ou remoção de paredes, no caso de alvenaria estrutural no item abaixo, e por assim vai, né? Instalar equipamentos acima da capacidade prevista em projeto, no disjuntor de proteção. Então, o incorporador, ele tem como a principal ferramenta, né, como as principais ferramentas, o documento da própria incorporação para trazer a orientação e trazer para ele um conforto maior, né, para se proteger com relação ao que ele tem que seguir. Ele segue todas as normas, ou deveria seguir todas as normas específicas, né, e como ele vai se proteger, seja por uma alteração no momento da reforma, seja pela falha no uso, né, do seu cliente, do seu consumidor, mas ele tem a obrigação de orientar. Se ele não faz isso, pode gerar um problema para ele, inclusive.